Alexandre na área, meus queridos. Se cair é pênalti, é o nome do nosso canal. Deixa o like, se inscreva, compartilha dessa moralzinha pra gente. Definido os confrontos para as oitavas de final da Copa do Brasil, tem o clássico Fluminense e Vasco. Deixa eu falar para vocês primeiro as datas desses confrontos. É depois da parada para a Copa, no dia 1º de agosto. São duas datas para o jogo de ida. Dia 1º de agosto e dia 2 de agosto, sábado ou domingo. E o jogo da volta está agendado para o dia 5 e 6, que cai numa quarta ou numa quinta-feira. E numa quinta-feira, tá bom? Então, dia 1º de agosto começam os confrontos aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto que a gente vai falar é Fluminense e Vasco. Fluminense decidindo em casa, mas provavelmente os dois jogos vão ser no Maracanã. Há um acordo entre o Pedrinho e o ex-presidente do Fluminense, que é o Mário Bittencourt, que é diretor-geral do clube, de meio a meio, com jogos no Maracanã. Todo confronto de eliminatório entre Fluminense e Vasco ser no Maracanã, ou até mesmo jogo de rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco não leva esses jogos para São Januário, só se mudou agora, o presidente do Fluminense é outro, é o Matheus Montenegro, mas a princípio o acordo é esse, meio a meio na arquibancada e jogos no Maracanã entre Fluminense e Vasco. Foi assim na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, que o Vasco eliminou o Fluminense nos pênaltis. Há um equilíbrio no confronto entre os dois recente. E na semifinal do Campeonato Carioca desse ano, que o Fluminense eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e fez a final com o Flamengo. Então, ano passado, o Vasco eliminou o Fluminense da Copa do Brasil na semifinal, e nesse ano o Fluminense eliminou o Vasco na semifinal, só que dessa vez do Campeonato Carioca. Então, os dois jogos no Maracanã, jogo da volta, é do Fluminense o mando de campo. Se manter o acordo, meio a meio, com a capacidade do estádio, 50% para cada um. Favoritismo, para mim, eu acho que não tem. O momento dos dois é bem parecido. Técnicos contestados, Renato Gaúcho e Zubeldia. A torcida, o Vasco não vem jogando bem, o Fluminense também. O Vasco está mal na Sul-Americana, o Fluminense está mal na Libertadores. Eu acho que a única diferença entre os dois, a única diferença dos dois é a seguinte, é que um está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o outro está próximo da zona de rebaixamento. Está ali na porta da zona de rebaixamento, apenas dois pontos de diferença para o Santos, o Vasco. O Vasco acho que tem de 20 pontos e o Santos tem 18 e está na zona de rebaixamento. Então a diferença é na tabela do Fluminense para o Vasco, mas em termos de futebol jogado, de contestação ao trabalho do técnico e os resultados, está bem parecido dos dois. Time por time, o Fluminense tem um time melhor do que o Vasco. Essa parada da Copa, não só para o Fluminense, como para o Vasco, como para todos esses clubes que estão nas oitavas de final da Copa do Brasil, pode ser um divisor de água. Quem está bem pode ficar mal, quem está mal pode ficar bem, dependendo de como eles vão tratar esses quase 50 dias de inatividade, de pré-temporada, intertemporada no meio do ano. Essa parada da Copa pode mudar completamente o cenário. Então quem é favorito hoje pode não ser favorito no jogo no dia 1º de agosto, quando é o jogo da ida, que cai no final de semana. Então é uma indefinição. Então os confrontos são os seguintes: Fluminense e Vasco. Fluminense decide em casa, provavelmente os dois jogos no Maracanã. Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Corinthians decide em Itaquera. Isso é importante, dá um certo favoritismo ao Corinthians. Grêmio e Mirassol. Grêmio decide também na Arena do Grêmio, que também dá um certo favoritismo ao Grêmio no confronto com o Mirassol. O Mirassol está se dedicando às Copas, está indo bem nas Copas, principalmente na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o Mirassol está muito mal. É o antepenúltimo colocado. Vitória e Atlético Paranaense é um grande equilíbrio. O Atlético Paranaense está melhor do que o Vitória. O Vitória está na 11ª colocação, se eu não me engano, e o Atlético Paranaense é o 4º colocado. Está a 3 pontos do Fluminense. Mas o Vitória vai decidir no Barradão, aquele caldeirão lotado lá do Barradão. Dá um equilíbrio muito grande para esse confronto.
Juventude e Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético Mineiro é favorito nesse confronto, mesmo com o Juventude decidindo em casa. Acho que o Atlético Mineiro pode fazer uma recuperação ali no período da Copa, voltar com alguns reforços que serão interessantes para ele nesse confronto para as oitavas. Remo e Santos, cara, o Santos, como eu falei para vocês, ele está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 18 pontos. O Remo é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. É um confronto de dois clubes que estão na zona de rebaixamento. Eu não sei como é que o Santos vai voltar depois da Copa do Mundo, se Neymar vai estar com o grupo, se vai jogar, se vai estar contundido ou não. O time com o Neymar é uma coisa, seu Neymar é outra. Acho que desses confrontos aqui, Fluminense e Vasco, Corinthians e Inter, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude, Galo, acho que Remo e Santos é o mais equilibrado dos confrontos. Os dois estão na zona de rebaixamento, os dois estão com problemas. Acho que a maior vantagem é a do Remo, que vai decidir lá em Belém do Pará, vai decidir em casa. Então o Remo tem um pouquinho só de vantagem com relação ao Santos. Cruzeiro e Chapecoense. Para mim, o Cruzeiro de braçada é o grande favorito nesse confronto, ainda mais que o Cruzeiro vai decidir no Mineirão. Aí é muita vantagem. A Chapecoense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro é o 9º colocado, tem mais investimento, deve fazer mais investimento ainda quando a janela abrir no meio do ano. Então, esses clubes que têm um poder de investir na janela de transferência, como o Cruzeiro, como o Atlético Mineiro, Corinthians, não sei, sempre tem um negócio de transfer ban, mas tem uns estrangeiros lá que estão indo bem. Fluminense pode investir no meio do ano. Palmeiras nem se fala. A gente vai falar agora do confronto do Palmeiras. O Palmeiras vai decidir fora de casa. O confronto do Palmeiras é contra o Fortaleza. Cara, Fortaleza tem a vantagem de jogar no Castelão, o jogo da volta, o jogo decisivo tem, mas o Palmeiras é muito certinho, erra pouco, é o líder do Campeonato Brasileiro. Só lembrar que a colocação, o Fortaleza está na Série B do Campeonato Brasileiro, nem time de Série A é nesse momento. Eu acho que o Palmeiras é favoritaço, é muito favorito no confronto entre as duas equipes, cara. Então vamos lá, eu acho que Palmeiras, resumindo tudo, Fluminense e Vasco, equilíbrio, Corinthians e Internacional, Corinthians por decidir em casa, Grêmio e Mirassol, Grêmio por decidir em casa também, Vitória e Atlético Paranaense, um pouquinho do Vitória por também decidir no Barradão, Juventude e Atlético, o peso da camisa, o investimento e o melhor plantel vai prevalecer no caso do Atlético, mesmo decidindo fora de casa. Remo e Santos, há um equilíbrio total, um pouquinho de vantagem para o Remo por decidir em Belém do Pará. Cruzeiro e Chapecoense, Cruzeiro é favoritaço. Fortaleza e Palmeiras, mesmo com Fortaleza decidindo no Castelão, Palmeiras é favoritaço também nesse confronto para as oitavas de final. Minhas apostas para as quartas de final, classificados: Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, Remo, Cruzeiro e Palmeiras. Eu acho que esses passam para as quartas, tá? Repetindo, jogo de ida, dia 1º e 2 de agosto, sábado e domingo. Volta, dia 5 e 6 de agosto, uma quarta e quinta-feira. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo. Abraço.